Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem, amigo ouvinte, identificamos Babilônia como sendo uma manifestação poderosa do papado no tempo do fim. E eu quero continuar dando a você alguns dados para que você tenha mais certeza a respeito disso. É importante que nesse estudo você relacione Apocalipse 17 com Apocalipse 13. Quando você faz isso, você percebe que a besta escarlate, não é? Na verdade, Babilônia, ela é descrita em termos semelhantes à besta que surge do mar em Apocalipse capítulo 13. Assim como a besta de Apocalipse 13 fazia guerra contra o povo de Deus e os vencia, a besta de Apocalipse 17 também fará guerra contra o povo de Deus. Então é muito importante que você perceba que há uma relação temática entre Apocalipse 13 e 17. E aí um capítulo amplia o outro. Outro detalhe interessante, quando relacionamos Apocalipse 17 e Apocalipse 13, nós percebemos claramente que no tempo do fim, o papado vai ter o domínio mundial que teve no período medieval. A Bíblia profetizou que isso vai acontecer. Por exemplo, em Apocalipse 13, 8, é dito o seguinte: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. O verso 8 do capítulo 13 diz que todos os habitantes da terra adorarão a besta. E o versículo 13 diz o seguinte: vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Ou seja, menciona-se um momento em que esta besta seria ferida e depois a sua ferida seria curada. Agora veja a relação de Apocalipse 13, 3 e 8 com Apocalipse 17, 8. Diz assim: a besta que você viu esteve viva, eu estou lendo na nova versão transformadora, esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Você percebe aqui que há 3 fases da besta de Apocalipse 13, que na verdade é uma menção, tem uma relação com Babilônia de Apocalipse 17. É o mesmo poder. A fase da besta que era ou que esteve viva. Ou seja, aqui João está indicando que este poder existiu no passado, não é? E que, obviamente, é uma referência ao papado no período medieval, que, de acordo com Apocalipse 12 e 13, dominaria o mundo por 1260 anos. O papado dominou o mundo no período medieval, que vai de cerca de 538 d.C. a 1798 d.C. Apocalipse 13, 5 e Daniel 7, 25 profetizaram que haveria um domínio papal de 1260 anos. Já a fase da besta em que ela não é, ou seja, se refere ao período em que ela foi ferida mortalmente. Isso aconteceu em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI e o levou cativo. E ele morreu no cativeiro. Já a fase da ferida mortal sendo curada, ou do ressurgimento do poder, do reaparecimento da besta, se refere à cura da ferida mortal, que segue um processo de cura desde que o papado voltou à sua força, mas esta força se intensificará no tempo do fim. Por isso, Apocalipse 17, quando estudamos Apocalipse 17 com Apocalipse 13,
entendemos que Apocalipse 17 descreve a besta de Apocalipse 13, 1 a 8, a besta que surge do mar, no seu período de cura. Apocalipse 17 menciona o ressurgimento com força do papado após uma união de Roma papal com a política. De modo que, assim como o papado foi muito forte e atuante na Idade Média e perseguiu os filhos de Deus, ele voltará a ser forte e atuante e perseguirá os filhos de Deus novamente, como lemos em Apocalipse 13. Por isso, amigo ouvinte, como bem disse o comentarista Ranko Stefanovic, embora vivam em uma era de ecumenismo, os protestantes ainda fariam bem em lembrar a terrível perseguição do papado, pois, de acordo com a profecia, algo semelhante, porém pior, acontecerá novamente. Amanhã, amigo ouvinte, vamos dar sequência ao nosso estudo para entendermos ainda mais Apocalipse 17. Acompanhe essa linha de raciocínio, porque até sexta-feira você vai ter um quadro bem mais completo para continuar tirando suas próprias conclusões com o auxílio do Espírito Santo.